Fala galera, professor Davi Costa, Tiradentes Online, na nossa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Logo de cara, gostaria de pedir a sua participação nas nossas redes sociais, sobretudo no canal do YouTube do Tiradentes Online, tá? Dê uma olhadinha lá, segue, compartilha, curte, se inscreve no canal, porque a gente vai estar nesse ano agora de 2019 e quem sabe nos outros anos também, trabalhando uma série de, como é que eu posso dizer, eventos promocionais aí para vocês do Exame Nacional, como super aulas, aulões, dicas, enfim, resoluções de exercícios, etc, etc, etc. Na nossa aula passada nós respondemos questões referentes à cartografia, à orientação espacial e etc. E hoje eu selecionei aqui, nessa nossa queridíssima videoaula, nós iremos responder algumas questões referentes à geologia geral, tá? São questões muito bacanas, inclusive questões extremamente atualizadas. Vamos em frente, vamos lá. Galera, nossa primeiríssima questão é uma questãozinha da FUVEST. E ela está simplesmente pegando fogo porque ela acabou de sair do forno. É de 2019 já, meu amigo, atualizado. FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Diz o seguinte: a litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem e se separam umas em relação às outras à medida que se movimentam sobre a astenosfera. Essa dinâmica compõe a tectônica de placas, reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da deriva continental no início do século XX, tal como demonstrado a seguir. Pessoal, é o seguinte, o Alfred Wegener era um jovem meteorologista alemão e um belo dia, sem ter muito o que fazer, ele resolveu estudar o contorno dos continentes. Abriu um mapa na mesa e percebeu que algumas áreas continentais simplesmente se encaixavam, como, por exemplo, a concavidade africana e o Nordeste brasileiro. Isso fez com que o Wegener criasse uma ideia. Meu irmão, será que os continentes já estiveram together? Será que eles já estiveram juntos? Como era começo do século XX, pessoal, o Wegener não teve como provar muita coisa. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu algumas informações relevantes. Porque coletando espécies fósseis no Nordeste brasileiro e espécies fósseis na África, você percebe certa similaridade. Então, a não ser que essas espécies de animais, vegetais, tenham atravessado o Oceano Atlântico a nado ou a voo, é muito provável que esses continentes já estivessem estado juntos. E daí vai surgir a teoria da deriva continental, de que supostamente todos os continentes estiveram juntos há alguns milhões de anos atrás, a Pangeia. Pan é toda, Geia é terra, toda a terra, e nós tínhamos uma única massa oceânica que era Pantalassa. E aí houve uma divisão, ao norte Gondwana, ao norte Laurásia, ao sul Gondwana, até nós atingirmos a atual configuração dos continentes. Essa é a teoria da deriva continental do nosso querido Alfred Wegener. Inclusive, teoria que foi muito refutada, viu? A galera diz assim, meu irmão, esse cara tá ficando doido. Que história é essa? Como é que os continentes estão juntos? E aí só depois é que nós descobrimos que, de fato, os continentes se movimentam. Eles só não se movimentam à deriva. Eles seguem um padrão de movimentação, que é o padrão de movimentação do manto terrestre, beleza? Na nossa questão também, há uma referência à astenosfera. A astenosfera, pessoal, é uma região de transição entre a crosta terrestre e o manto. É nessa região da astenosfera em que as placas tectônicas, que são os grandes pedaços da crosta terrestre, ficam em equilíbrio, ficam utilizando uma expressão bem simples, boiando em equilíbrio. É por isso que nós temos daí o famosíssimo princípio da isostasia, que é o princípio do equilíbrio, no qual os continentes estão em equilíbrio sob a astenosfera, em equilíbrio sob o manto, beleza? Vamos em frente! As bases da teoria de Wegener surgiram
inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes ao longo do tempo geológico. Considerando as figuras e seus conhecimentos, indique o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener. E tem as repartições internas atuais dos continentes no hemisfério norte. Pessoal, ele quer o fator básico. Não dava para perceber isso só observando o planisfério. B. A continuidade dos sistemas fluviais entre América e África. Como é que é, meu amigo? Você tem uma continuidade de sistemas fluviais, ou seja, de rios, entre o continente americano e o continente africano? Não há o menor sentido. C. As ligações atuais entre os continentes do hemisfério sul. Negativo, os continentes do hemisfério sul eles são separados por oceanos. Falso. D. A semelhança entre os contornos da costa sul-americana e da costa africana. De fato, esse foi o fator básico que fez com que o Wegener desse o start na sua teoria da deriva continental. E tem a distribuição das águas constituindo um só oceano. Obviamente está muito falso porque nós temos diferentes oceanos. Hoje, nós temos um único oceano no tempo da Pangeia. Massa, você marcou o item D de dado. Vamos aqui para outra questão da FUVEST de 2019, bem quentinha, saiu do forno, agora chega o queijo, está derretendo. No planeta Terra, há processos escultores, tais como a ação do ice, do gelo, o intemperismo e a ação do vento. A atuação de tais processos pode ser representada em gráficos elaborados segundo variações médias de temperatura e precipitação anual. Considere as características do deserto do Saara, da Antártida e de uma floresta tropical. E identifique o gráfico em que estão corretamente localizados. Pessoal, o enunciado da questão ele faz referência aos processos escultores do relevo. Os processos escultores do relevo são os agentes externos. São os processos escultores do relevo. Você pode chamar ainda de agentes exógenos, tá? Esses agentes exógenos, eles vão se dar através de dois processos. O primeiro processo nós chamamos de intemperismo. Tome nota. O intemperismo é o processo de alteração da rocha, enquanto que a erosão é o processo de desgaste do solo e do relevo. Beleza? Vou abrir aqui a nossa página branca da felicidade. Vamos falar mais precisamente de intemperismo. Existem três tipos de intemperismo. O primeiro deles é o intemperismo físico. O intemperismo físico ele vai causar desagregação na rocha, fratura, desagregação mecânica. Isso é intemperismo físico. Ele predomina em áreas muito quentes e em áreas muito frias. Nós temos ainda o intemperismo químico, que vai causar dissolução na rocha, decomposição, atuação da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Na verdade, se você tivesse um furo, seria intemperismo físico, né? Porque é desagregação. E ainda o intemperismo biológico. Peraí que eu escrevi tudo que foi errado aqui. Peraí, vamos corrigir. O intemperismo biológico, que é o intemperismo causado pelos seres vivos. Então, intemperismo físico, químico e biológico. Esse é o nosso queridíssimo intemperismo. Lembrando que o intemperismo químico, pessoal, ele vai predominar em áreas muito úmidas. Áreas muito úmidas, intemperismo químico. Áreas muito quentes e muito frias, ou muito frias, nós temos intemperismo físico. E aí, vamos lá, vamos pegar aqui os gráficos. Vamos pegar aqui, pessoal, o gráfico A, para a gente ter o nosso ponto de partida. Aqui em cima, nós temos de maneira crescente, tá? A pluviosidade. Então aqui nós temos uma pluviosidade baixa, 250 milímetros de chuva, e aqui nós temos uma pluviosidade alta, 2.000 milímetros de chuva. Aqui embaixo, nós temos a temperatura. Aqui uma temperatura baixa,
menos 12 graus, e aqui uma temperatura acentuada de 27 graus, tá? Média térmica, né? Então, o que é que vai acontecer? O continente antártico, ele tem uma baixa pluviosidade, certo? Por isso que ele está aqui do ladinho esquerdo da seta, e ele tem uma baixa temperatura, por isso que ele está aqui na parte de cima da seta que se refere à temperatura. O deserto do Saara tem uma baixa pluviosidade, por isso que ele está aqui do lado esquerdo, tá? E ele tem uma elevada temperatura, por isso que ele está aqui na frente da seta. A floresta tropical tem uma grande temperatura, por isso que ela está aqui no cantinho, e ela tem uma grande pluviosidade, por isso que ela está aqui do lado direito. Então, pessoal, o item correto desta questão já é o item A. O item A de aqui tem sentimento. O item A de amor, beleza? Então, a relação aqui do gráfico é a relação pluviosidade e temperatura. Você teria que encontrar aqui, de maneira geral, os aspectos mais adequados em termos de pluviosidade e temperatura para as três regiões que foram destacadas na tua questão, beleza? Então, o item A de amor nessa questão. Vamos para a próxima. Eita, papai, bem quentinha também. Unicristos 2019, pegando fogo. Pessoal, aqui nós temos uma imagem que vai nos demonstrar as correntes de convecção. Às vezes os alunos eles têm uma certa dificuldade em entender por que a litosfera se movimenta, né? Qual é a força que faz com que a litosfera se movimente. E isso, pessoal, tem a ver com a temperatura de dentro da Terra, tá? O que acontece? O manto acompanha aqui a minha linha de raciocínio. Ó. Ele é aquecido pelo núcleo, se torna mais leve e sobe. Quando ele chega próximo da litosfera, ele vai resfriar, se torna mais pesado, sólido e desce. Esse movimento, ele é um movimento de convecção, ele é um movimento que acontece em diversos sentidos, ele é um movimento eterno. Quando você tem correntes de convecção para sentidos contrários, a litosfera tende a ser empurrada em sentidos contrários. Então você vai ter um afastamento aqui da litosfera. Ó. Isso pode gerar a formação, aqui no meio, se for no fundo do mar, ó, de uma crista ou de uma área de dorsal no fundo do oceano, tá? No encontro da placa oceânica com a placa continental, você tem a formação de fossas, beleza? Ó. Certo? E você pode ter também ainda a formação de ilhas, etc, etc, etc. Isso aqui, na verdade, está demonstrando a América, aqui é a América do Sul, e aqui o continente africano. Esse arquipélago vulcânico que está sendo tratado, nada mais, nada menos do que Fernando de Noronha. Não sei se você sabe, mas Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico, tá? Não significa dizer que nós tenhamos na ilha, no conjunto de ilhas, como é que eu posso dizer? Uma atividade vulcânica atual. Certo? Então vamos lá. As correntes de convecção são correntes geradas pelo movimento do magma na astenosfera. Olha ela novamente. Que se deve ao fato de seu material estar a altas temperaturas no estado pastoso e a uma grande pressão. Vamos lá. A imagem e o texto explicam, vamos começar de baixo para cima. E tem a origem dos fenômenos atmosféricos, não tem nada a ver com... Na verdade, até tem, mas a imagem não está exatamente falando dos fenômenos atmosféricos. D. A negação da teoria de Wegener. Não é uma negação, na verdade é uma comprovação de que de fato os continentes estão se separando. Por quê? Porque quando você tem, pessoal, ó, esse afastamento aqui da litosfera, certo? Isso acaba fazendo com que você tenha um processo que nós chamamos de expansão do assoalho oceânico. O assoalho oceânico ele vai se expandindo e a litosfera no fundo do mar ela vai sendo reciclada, ela vai sendo renovada. Esse processo de expansão do assoalho oceânico acaba fazendo com que esses continentes se afastem. Então isso de fato prova a teoria do Wegener de que os continentes um dia já estiveram juntos e estão em um processo de movimentação. C. A gênese dos fenômenos de esculturação do relevo. Nós vimos na questão anterior que os fenômenos de esculturação eles fazem parte dos agentes externos e não dos agentes internos. Ó. Os agentes internos, pessoal, os agentes endógenos, tá? Agentes endógenos são quem? Tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos.
São os 3 agentes internos, tá? B, o movimento descendente do magma. Na verdade, está mostrando o movimento de convecção, de subida e de descida do magma. E o item correto é o item A de amor, mais uma vez, os movimentos da crosta terrestre a partir da movimentação do magma na astenosfera. Beleza? Item A de amor. Bora! Quarta também pegando fogo. Unicristos, analise o texto. Um terremoto de magnitude de 6 graus atingiu o sul da Costa Rica, perto da fronteira com o Panamá, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A princípio, o serviço indicou que o tremor teria chegado a 6,2 graus na escala, mas depois atualizou a informação. O epicentro do terremoto foi de 2 quilômetros a oeste do porto de Golfito, um popular destino de surfistas no país. A palavra em destaque no texto representa, pessoal, aqui é o epicentro, tá? E essa palavra em destaque, ela vai representar o local na superfície em que o tremor de terra ele foi sentido. Nós temos o orocentro, ou hipocentro, que é o local onde a energia foi iniciada. Essa energia ela vai se propagar em ondas sísmicas e aonde ela atinge na superfície, aonde a sociedade humana sente, tá? O tremor de terra, você vai chamar de epicentro. Aqui é o orocentro, certo? Isso aqui é para ser um R, espero que vocês compreendam. Então vamos lá. A palavra em destaque no texto representa A região de origem do fenômeno sismonológico. Falso. A região de origem é o orocentro. B, o deslocamento das placas tectônicas. É errado, o nome disso é tectonismo. C, a manifestação das ondas sismológicas próximas à superfície. Rapaz, é o item correto. Próximas à superfície, de modo que nós sentimos esse tremor de terra. Item D, os efeitos sociais de terremoto. Não faz sentido. Item E, as ondas sismológicas nas camadas mais profundas da litosfera. Na verdade, são as ondas nas camadas mais superficiais da litosfera. Então pode marcar o item C de cachorro. Posso embora? Quinta, eita papai, questãozinha boa da FUVEST também. A figura mostra um corte transversal AB em área serrana, embasada por rochas metamórficas entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Então, como é que funciona? Vamos analisar aqui o gráfico. Nós temos a altitude, certo? E nós temos aqui no sentido noroeste, sudeste, certo? E aí o que acontece? Esse tracejadozinho aqui, ó, representa as estruturas passadas. Então antigamente esse vale tinha essa configuração aqui, ó. Ele era bem maior. Ele foi intemperizado, foi erodido, até chegar na sua configuração atual, tá? Nós temos rochas aqui embaixo com uma característica, outras rochas com outra característica aqui por cima, tá? E uma terceira configuração rochosa nessas condições aqui. Pessoal, esses processos de soerguimento e de rebaixamento do relevo tem a ver com a estrutura das rochas. Isso tem a ver também com as próprias movimentações internas da Terra. De modo que essas rochas, tá? Que são de idade pré-cambriana, ou seja, isso aqui é muito antigo, né, pessoal? Vocês vão lembrar que as eras geológicas elas vão do pré-cambriano para o Paleozoico, passando pelo Mesozoico, chegando no Cenozoico. E aí, galera, a era mais antiga é o pré-cambriano, certo? Formam estruturas em um sistema D. O item correto são dobras anticlinais e sinclinais. Esses processos de elevação e de soerguimento do relevo nós chamamos de dobras, tá? São dobramentos antigos, pré-cambrianos, anticlinais e sinclinais. Aqui você vai ter uma área ciclinal e aqui uma área anticiclinal. Isso, claro, em processos geológicos pretéritos, tá? Então o item correto é o item A de amor. Vamos em frente. Sexta. As chapadas. Certo? Chapadas. O que é a chapada, Davi? É um relevo tabular. O plano, né, em cima é chapado o negócio. O relevo ele é sedimentar, ele é formado por rochas sedimentares, tá? E ele tem duas vertentes suaves aqui, né? Duas encostas suaves. Vamos dar uma olhadinha aqui.
A forma de relevo registrada na imagem apresenta como característica natural a. Item A, predominância na faixa litorânea. Você viu o litoral aí, meu amigo? Esse tipo de relevo no litoral, essas barreiras, né, nós vamos chamar de falésias. Tá? B, a prevalência em clima mediterrâneo, negativo, isso aparece inclusive aqui no Brasil. C, estrutura geológica cristalina, negativo, não é cristalino. A estrutura, pessoal, é sedimentar. A chapada, na verdade, é um planalto sedimentar, beleza? Então, item correto é o item D. Item E, a recorrência em clima temperado, também não é fator preponderante. Vamos embora. Sétima, pegando fogo da Mackenzie 2018, bem novinha. Texto 1. O processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais na crosta terrestre, que provocam a formação de montanhas por meio de dobramentos da crosta. Texto 2. Correspondem aos movimentos verticais da crosta terrestre, os quais produzem o soerguimento, são áreas sinclinais, e a subsidência de enormes áreas continentais ao longo do tempo. Então vamos lá. Os textos 1 e 2 fazem referência a dois tipos básicos de movimentos tectônicos. Escolha abaixo a alternativa que apresente corretamente e, respectivamente, os conceitos descritos. Pessoal, o movimento horizontal das placas é um movimento orogenético. As placas, elas se encontram horizontalmente, tá? Pode ser um movimento convergente de placas. E você tem um movimento orogenético. Oro significa montanha, gênese significa criação, movimento de criação de montanhas. Para você ter a formação de uma cadeia montanhosa, é necessário que você tenha um movimento tectônico orogenético convergente. E os movimentos verticais são movimentos epirogenéticos, são movimentos que têm a ver com a gênese da Terra. Esses movimentos verticais, né, das placas, umas sobre as outras, elas tendem a criar soerguimentos no terreno e rebaixamentos, tá? A partir desses movimentos epirogenéticos. Obducção e subducção tem a ver também com movimentos orogenéticos convergentes de placas tectônicas. O processo de subducção, ele vai acontecer entre o encontro de uma placa continental com uma placa oceânica. A placa continental, por ser mais pesada, né, ela tende a descer em relação à placa oceânica, e o movimento de obducção no encontro de placas oceânicas, tá? Então, item correto, o item C. Oitava, as estruturas geológicas e a forma de relevo influenciam as atividades humanas, sejam nas áreas rurais como nas urbanas. Analise as afirmações a seguir. 1. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas. Beleza. Com destaque para os locais adequados à construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, o traçado de rodovias, dentre outras. Beleza, show de bola. Realmente isso aqui é fundamental. 2. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos, ou endógenos, impulsionados por forças tectônicas, e agentes externos, ou exógenos, também chamados de modeladores do relevo. Beleza, show de bola, massa. 3. O intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação, intemperismo químico, e a decomposição, intemperismo físico, sendo que na segunda o fator principal é a variação de temperatura. Tá falso. Por quê? Porque desagregação é intemperismo físico, não químico. Decomposição é intemperismo químico, não físico, tá? Então, terceira afirmativa, falsa. 4. Em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos. Beleza, o Brasil não tem dobramento moderno, pessoal. O que nós temos no território brasileiro são dobramentos antigos, mas apresenta as bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos e maciços antigos. São 3 tipos de estruturas geológicas e no Brasil nós temos 36% do nosso território de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. Por isso que as bacias sedimentares recobrem a maior parte da superfície do país. De modo que o item correto é o item D, de Davizinho de Açúcar. Vamos em frente, nona. A grande variedade de recursos naturais do Brasil é decorrente de sua geologia. Com base nos conhecimentos sobre esse recurso e sua utilização, é correto afirmar que, item A, o sal gema é encontrado no subsolo oceânico, negativo.
Sal-gema é explorado no continente. Dá um Google aí que tu vai ver o que é um sal-gema. B, o urânio é encontrado em todas as regiões. Negativo, não são todas as regiões brasileiras que têm urânio, tá? E a utilização dele é muito maior em termos de geração de energia, em usinas termonucleares. C, o estanho obtido a partir do cobre. Falso. É o cobre que é obtido a partir do estanho. D, o manganês de grande produção e muito exportado. Beleza, o Brasil é um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores de manganês. Tem sua exploração baseada no capital nacional e estrangeiro. Show de bola. E é utilizado na produção de aço. Massa. Show de bola, vai ser aí uma das matérias-primas do aço, que é um produto de grande exportação aqui no Brasil. O fosfato é mais produzido nos estados da região sul. Negativo. Os estados da região sul, pessoal, fazem parte do cinturão carbonífero, enquanto que o fosfato brasileiro ele é explorado muito mais em terrenos cristalinos. Então o item está falso. Vamos em frente. 10ª. Ixi, vai dar para responder tudinha. Eita, papai. Analise o texto a seguir. Neste ponto, começou a dar-se um fenômeno muito interessante. A água, de tanto lidar com o calor e o ar, fez com eles um trato. Está muito feia a terra, assim reduzida a uma rocha dura, disse a água. Precisamos combinar umas modificações que permitam o aparecimento da vida. Quero ver a terra cheia de verdura e de bichos que andem, corram e se ataquem uns aos outros. Na sua mania de corroer tudo, ela vai rebaixando o solo, afundando até que alcança o alto da capa impermeável e a ataca. Como é democrática! Exclamou Narizinho. No texto, Monteiro Lobato descreve o conceito de... Pessoal, este é o nosso queridíssimo intemperismo. A água vai atuando na modelagem da superfície terrestre. Beleza? Respondemos aqui 10 questões referentes à geologia e, de certa forma, também geomorfologia. Espero que tenha sido interessante para cada um de vocês. Um cheiro grande e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Até a próxima oportunidade. Valeu!